Fala, corintiano! Olha, na lista de contratações midiáticas da história, eu quero falar hoje do Túlio, que chegou ao Corinthians em 97. Mas antes de eu entrar aqui na história em si, quero só dizer que esse aqui é o Memória Fiel, é um canal em que a gente conta histórias do Corinthians ali, anos 80, 90 e mais recentes, né, 2000, 2010. E eu quero te fazer o convite, se você não é inscrito ainda, se inscreva. E curte o vídeo, hypa o vídeo, porque ajuda muito o canal. Mas se inscreve que você vai gostar se você gosta de história do futebol. Vamos lá. Rapidamente, deixa eu voltar aqui para a gente ver qual era o status do Túlio naquele momento, né, em que o Corinthians decide contratá-lo em janeiro de 97. Túlio já era um cara bem conhecido e bem consagrado no futebol. Já tinha passado por seleção brasileira, tinha surgido no Goiás ali, principalmente em 89, foi o ano em que ele, né, se tornou uma referência ali para o time do Goiás e passou a ser conhecido nacionalmente. Cara, ali 89, 90, sempre fazia gol contra o Corinthians, era irritante, mas a glória mesmo do Túlio veio depois, né? Veio quando ele foi jogar no Botafogo, né? Principalmente em 95, quando foi campeão brasileiro pelo Botafogo e foi o grande nome do Botafogo naquela conquista. Não era o único nome, tinha Donizete, tinha Gonçalves, tinha outros jogadores muito bons, mas o grande nome, a grande estrela do Botafogo, campeão brasileiro, era sem dúvida o Túlio. E aí ele é apresentado em janeiro de 97 pelo Corinthians. Cara, eu vou confessar que na minha cabeça, né, eu tinha que o Túlio chegou como a grande entrega, vamos dizer, o grande trunfo do Banco Excel econômico quando o Banco Excel se tornou patrocinador do Corinthians. Mas pegando a pesquisa aqui, né, eu vejo que não. Eu descubro que, na verdade, o Túlio chegou meio junto com o Banco Excel, né? Provavelmente, em finalzinho de 96, a diretoria estava negociando tanto com o Excel quanto com o Túlio, fazendo uma triangulação. Mas o que eu quero dizer aqui é que, na verdade, o Túlio é apresentado antes do Banco Excel. O Túlio chega no dia 6 de janeiro de 97, ainda, né, como uma grande contratação do Corinthians, tanto que ele veste a camisa 9. Né? Ele avisa, olha, eu quando era jogador do Botafogo vestia a 7 porque tinha a 7up como patrocinadora, chegando ao Corinthians eu decido vestir a 9, porque tinha o Marcelinho Carioca com a 7, e eu vou te explicar por que ele acabou vestindo a 12. Tá? Mas 2 semanas depois, na verdade não chegou a 2 semanas depois, 1 semana depois, o Excel é apresentado ao Corinthians, tá? Como o grande patrocinador. Era um modelo de cogestão, era mais do que o simples patrocínio de camisa, era um modelo de cogestão, que qualquer hora em outro vídeo eu trago aqui também os detalhes dessa parceria, tá? Mas o fato é que a camisa 12 que eu mencionei ali, ela é importante naquele contexto, e aí vale a pena dar um zoom no que estava acontecendo com os bancos naquele momento, né? O Banco Real tinha tido muito sucesso nos poucos anos antes, né, 95, 96, com a coisa do cheque especial que dava 10 dias sem juros. Ou seja, você podia ficar negativo 10 dias, né, no Banco Real, que você não pagaria juros, né, por aqueles 10 dias a cada mês. Aliás, depois, só uma curiosidade, depois o real seria vendido, né, para o Santander, e até hoje o Santander mantém isso dos 10 dias sem juros. Mas era uma grande novidade naquele momento. E se você for ver as campanhas do Banco Real, que era o concorrente do Excel, naquele momento, em 97, todas batiam na coisa dos 10 dias sem juros. Que horas são, hein? Isso não tem importância. O importante é que o Banco Real dá 10 dias sem juros no cheque especial. Só o Banco Real tem Real Master. E aí, cara, o Banco Excel Econômico, patrocinador do Corinthians, chega com uma campanha para brigar com o Real, dizendo, olha, a gente não dá 10 dias sem juros, a gente dá 12 dias sem juros. Se você é cliente especial de um grande banco, abra uma conta no Banco Excel a partir do dia 12. Você recebe o seu talão na hora, com limite de crédito aprovado, ganha 12 dias sem juros no Excel Cheque e conta com Excel Mais. Você vai abrir uma conta no Banco Excel. Não que eu tenha mania de Excel, mas essa tal de Excel mania pegou. Não aqui, claro. Mas lá fora é uma loucura. É Excel pra
Excel Econômico, seu banco para sempre. O banco, a presença dos bancos, né, no futebol, assim como a presença da Parmalat com o Palmeiras, marcaram ali o início de uma era, meados dos anos 90, o início de uma era que a gente vê até hoje, né, de um marketing esportivo muito mais forte do que tinha sido nos anos 80. Né? Tanto que a Placar traz uma reportagem falando detalhadamente disso. Olha, parece que o marketing chegou com força, né, um marketing bem profissional chegou com força ao futebol. E tá aí até hoje, né, só evoluiu de lá para cá. Tá? Mas a parceria específica do Banco Excel com o Corinthians deu certo naquele momento. Né? Claro que o Excel fazia muita campanha na TV, muita campanha na mídia como um todo, mas uma matéria da Folha de São Paulo traz um dado, né, interessante ali, né, já no começo de 97, né, dizendo que só em exposição na TV o Banco Excel tinha conseguido 3 horas e 20. É o que a gente chama de mídia espontânea, tá? Você tem algumas formas de colocar sua marca na mídia, se você quiser. Uma é você ir lá e comprar anúncio da TV, da Globo, da Bandeirantes, do SBT e rodar o seu anúncio, né, ali no intervalo comercial. Outra forma é você, de alguma maneira, conseguir que a sua marca apareça nas TVs, nos jornais, nos sites, sem que você pague por isso. Isso é chamado de mídia espontânea. Então, por exemplo, quando o Túlio aparece dando uma entrevista com o Banco Excel na camisa, isso conta como mídia espontânea. Né? E eles calculavam ali 3 horas e 20, né, de mídia espontânea até ali, começo de 97, né, o que é calculado assim, se eu tivesse que gastar toda essa grana em mídia paga, quanto custaria? Esse é um cálculo que se faz para calcular o valor da mídia espontânea, né? E com isso, cara, eu chego ao ponto em que eu queria falar da camisa 12, né? Que agora é óbvio, né? Por que o Túlio vestiu a camisa 12? E além do Túlio, o Excel trouxe outros caras relevantes, né? Trouxe André Luiz, lateral esquerdo que tinha sido do São Paulo, Donizete, que fez dupla com o Túlio, né, no Botafogo, o Antônio Carlos, zagueiro que tinha sido, né, do São Paulo, consagrado do São Paulo no Palmeiras, Fernando Diniz, que não era uma estrela de primeira grandeza, mas já tinha jogado, né, em alguns times de São Paulo, era um cara reconhecido, né, e o Excel fazia também a mesma coisa no Vitória. A principal atração no Vitória era o Bebeto. Mas agora cabe a gente perguntar, e o Túlio em campo, hein? Cara, é assim, de janeiro até março, o Túlio foi bem, tá? Fez bons jogos pelo Corinthians, no torneio Rio-São Paulo, no próprio Campeonato Paulista, e fez gols. Tá vendo aí o gol dele contra o Flamengo. 3 primeiros meses ali, janeiro, fevereiro, março, talvez um pouco de abril também, o Túlio foi bem, tá? Só que aí, quando chega ali final de março, a coisa começa a mudar. É curioso que o Corinthians foi jogar contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. O Túlio fez 2 gols na vitória de 8-2 sobre o Guarani. Baita goleada, 8-2, a maior goleada do ano, né? E quando termina o jogo, mesmo tendo goleado e tendo feito 2 gols, né, o Túlio estava cabisbaixo, né? O semblante dele tinha mudado. O Túlio era um cara muito brincalhão. E de repente ele ficou mais recatado ali, mais quietão, né? E aí esse foi um sinal de que alguma coisa, né, não estava bem, né? No jogo seguinte, o Corinthians foi enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil em casa, no Morumbi, e perdeu de 2-1, era jogo de ida, né? E ali o Nelsinho Batista, que era o técnico do Corinthians, decidiu colocar o Túlio no banco. E começou claramente um atrito, um desgaste entre Nelsinho Batista e Túlio. Para você ter uma ideia, depois de perder de 2-1 do Atlético Paranaense, o Corinthians foi enfrentar o Palmeiras pelo Paulistão. Você deve se lembrar desse jogo. O Corinthians reage à derrota para o Atlético Paranaense, mete 5-2 no Atlético Paranaense e o Túlio fica no banco. Tá? Na semana seguinte, esse jogo foi no sábado à noite, na quarta-feira seguinte, jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Tinha perdido em casa por 2-1, precisava ganhar. Corinthians vai e mete 6-2 no Atlético Paranaense. De novo, o Túlio começa no banco, né? E depois disso, cara, ele ficou
ali mais alguns jogos no banco, né? Mais 2 jogos começando no banco, entrava sempre, mas começou no banco. E ali ele perde a condição de titular. Tanto que o Mirandinha passa a ser muito mais o protagonista do ataque do Corinthians, né, junto com o Donizete, e não o Túlio. O Túlio passa a ser um reserva de luxo do Corinthians. E sabe o que é mais irônico nessa história toda? É que no meio das campanhas ali do Excel, porque o Túlio, claro, vira garoto propaganda do Excel, no meio das campanhas sai esse comercial aí, mais no começo do ano, não nessa fase, mas estava no ar ainda esse comercial aí. 27 anos, 640 jogos, sempre como titular. Agora prepare-se para ver, pela primeira vez, o Túlio no banco. E aí, brother, como você pode ver, até no banco eu sou titular. Da minha conta, garotinho. E aqui sim, eu posso dizer, jogo o melhor time do Brasil. Ligue já, 0800 12 11 10 e seja o titular de uma conta no Excel Econômico, seu banco para sempre. Pois é, cara, o Túlio foi pro banco, né, de reservas, e poucas semanas depois, ali em abril, ele já estava sendo negociado com o Cruzeiro. Na verdade, a negociação Excel, Corinthians e Cruzeiro foi fechada, foi acordada, né, chegaram a um denominador, tá bom, o Excel vende o Túlio pro Cruzeiro, mas o Túlio não quis ir. Ele quis ficar no Corinthians, né, por opção dele, uma decisão dele. Bom, continuou ali oscilando entre titular e reserva, né? E para você ter uma ideia, no quadrangular final do Campeonato Paulista, né, que foi decidido dessa forma, um quadrangular ali entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, ele fica no banco contra o Santos, né? O Corinthians ganhou por 4-3, nem entrou. Depois ele é titular contra o Palmeiras, o Corinthians ganhou por 2-0. E na finalíssima, que é esse jogo que você está vendo aí, empate de 1-1 com o São Paulo, que deu o título ao Corinthians, o Túlio nem sequer entrou, né? Dali ficou claro que, né, o ciclo dele no Corinthians tinha acabado. O curioso é que o Túlio marcou gols, né, chegou como a principal estrela, mas acabou não ficando muito pelo desgaste com o Nelsinho Batista. 2 semanas depois do título paulista, o Túlio é anunciado pelo Banco Excel como jogador do Vitória. Como eu disse, o Excel tinha, né, o patrocínio, o acordo, né, com o Corinthians e com o Vitória, então ele muito facilmente podia transferir jogador de um para o outro, do outro para um, né, e no Vitória o Túlio foi fazer ali a dupla de ataque com o Bebeto, né, no segundo semestre. E aí a gente fica pensando se precisava desse desgaste todo, né, se o Túlio tivesse tido um pouquinho mais de paciência, não poderia reconstruir a relação dele com o Corinthians, porque no começo de agosto o Nelsinho caiu. Então o Túlio vai embora ali no final de junho, um mês e pouquinho depois o Nelsinho Batista cai. O Corinthians começa terrivelmente o Campeonato Brasileiro, termina terrivelmente o Campeonato Brasileiro, embora tivesse um bom elenco. O Corinthians vai muito mal, né? Só foi escapar do rebaixamento na última rodada, naquela vitória por 2-0 sobre o Goiás. E daí fica a minha pergunta para você, para a gente encerrar o vídeo aqui. Se fosse um outro técnico ali, né, com o Túlio, sei lá, um Vanderlei Luxemburgo ou Candinho, Joel Santana, que vieram depois, será que o Túlio teria dado certo no Corinthians? O que você acha? Ou talvez a sina dele, o estilo dele, não combinasse com o clube e pronto. Deixa a sua opinião aí nos comentários, que é sempre legal saber o que você pensa.